Sejam todos bem-vindos aqui ao mais um programa da DEFCON Brasil, especialmente feito hoje na Armalite. E vou apresentar para vocês o José Augusto, que é o idealizador desse espaço. Nada mais justo do que ter você aqui conversando com a gente. É isso aí. Fica à vontade. Quem é o José Augusto? Bom, vamos lá, vou te contar um pouquinho da minha história. Eu fiz parte da terceira geração da família da cervejaria Skin Cariol, aqui em Itu. O negócio começou em 1939 com o meu avô. Depois a segunda geração foi o meu pai e o meu tio. E a gente fez parte da terceira geração. Dos meus primos, eu tenho 2 primos de um lado. E do meu lado, eu sou o mais velho, eu tenho uma irmã no meio e tenho um irmão mais novo. E achei que eu fosse fazer cerveja pro resto da vida. Achei que não fosse mudar essa história, achei que fosse fazer cerveja para sempre. E aí, como das surpresas da vida, as coisas podem acabar mudando, e foi o que aconteceu comigo. A gente vendeu a cervejaria no final de 2011 e de lá para cá eu acabei tendo a oportunidade de investir em algumas coisas que eu sempre tive gosto. Eu brinco com todos os amigos que vêm aqui na base conversar comigo que eu sou ou um militar ou um policial frustrado, porque eu nunca tive a oportunidade de ser nenhum e nem o outro por causa da cervejaria, e eu achei que eu fosse fazer cerveja para sempre. E aí eu comecei a estudar uma maneira de eu estar próximo do mundo da polícia, que é um mundo, né, um mundo da arma, que foi um mundo que eu sempre gostei. E aí eu tive a oportunidade de pesquisar um pouco no Brasil e no mundo como as coisas estavam acontecendo, a produção de armas e munição. E eu fui visitar o SHOT Show nos Estados Unidos em 2016. SHOT Show é o maior evento de armas e munição, talvez, do mundo. É o maior americano, e o americano, com certeza, eles não erram no tamanho das coisas que eles fazem lá. E aí eu acabei indo para lá com a intenção de trazer uma fábrica de munição para o Brasil. A gente hoje tem uma empresa de munição, e eu gostaria de ter mais uma, porque o Brasil é um país continental. Não tem por que ter uma só. E eu acho que cabe mais uma empresa, né? Trazendo do meu histórico de cerveja, quando eu era pequeno, antigamente a gente tinha 2 marcas de cerveja. O que não faz sentido para um país que tem uma temperatura que é o nosso, um país tropical que não é o nosso, tem só 2 marcas de cerveja. E isso, a Skin Cariol aconteceu assim, e eu falei, poxa, eu tenho de repente a oportunidade de fazer a mesma coisa com munição. E aí, na visita no SHOT Show, eu tive a oportunidade de conhecer a SAC, que é a abreviação de Strategic Armory Corps, que a gente tinha um brasileiro que representava a Armalite aqui no Brasil. E aí, quando eu estive lá, ele falou, pô, Zé, vem aqui conhecer meu stand, de repente o dono está lá, você consegue conhecer o dono também. E arrumaram a reunião de última hora para mim. E eu sentei com o antigo proprietário e a gente batendo um papo. O americano é bem objetivo, né, nas coisas deles. Bastante. Saxão, né? São bem diretos, assim. Eu falei, poxa, Mark, você não tem interesse em montar A SAC tem anexos no portfólio, que é munição. Eu falei, vocês não querem fazer munição comigo lá no Brasil? Não quero. Acabou a reunião nos primeiros 2 minutos de conversa. Eu já não sabia mais o que falar para ele. E ele estava toda hora olhando para o relógio, né? Eu falei, não queria atrapalhar a reunião foi marcada de última hora, tal. Ele falou, não, deixa eu te explicar. Eu não quero ir para o Brasil porque o Brasil não é a minha prioridade hoje. E eu estou olhando para o relógio porque eu tenho uma reunião com um banco daqui a pouco, porque eu estou buscando um investidor para minha empresa aqui nos Estados Unidos. A hora que ele terminou de falar, eu levantei a mão. Falei, exatamente o que eu estou procurando. Eu quero entrar nesse mundo. E a brincadeira que eu falo assim, vender arma nos Estados Unidos é que nem vender cerveja na Alemanha. Todo mundo bebe cerveja. Todo mundo. E todo mundo é muito ligado à arma lá nos Estados Unidos. E aí a gente entrou numa fase de negociação. Isso foi em janeiro de 2016. E eu tive a oportunidade de investir em 30% do capital da SAC, da Strategic Armory Corps. Passei aí para os Estados Unidos para conhecer mais sobre o mundo de armas e munição e sobre a empresa, e ver como é que eu conseguia trazer o meu histórico de empresa familiar, de 70 anos de empresa familiar que eu tinha na Skin Cariol, para ajudar a SAC nos Estados Unidos. No meio do ano, no meio de 16, em uma das conversas que eu tive lá, o Mark me chamou e falou, José, qual é o teu objetivo aqui na SAC? Eu falei, poxa, Mark, deixa eu te contar uma história do mundo de cervejas, que é o mundo que eu conheço. O mercado de cervejas, principalmente no Brasil, por exemplo, é gigantesco. O mercado de cervejas especiais é um nicho de mercado, mas é tão bom quanto o mercado grande. Aqui nos Estados Unidos, o mundo de armas é dessa forma. O mundo de armas é gigantesco,
O mundo de armas especiais é pequeno, só que é muito bom. Eu falei, eu quero ser líder num nicho de mercado, que eu acho que todas as armas da SAC são armas especiais. Então eu quero ser líder nesse mercado. Ele falou, poxa, Zé, então a gente tem um conflito. Eu falei, poxa, Mark, tem 3, 4 meses que eu entrei na empresa, não dá pra gente ter um conflito na largada, tão cedo assim. Ele falou, não, deixa eu te contar. A SAC, com a minha entrada, eu fui o 14º acionista. Depois eu também te conto um pouquinho da história do porquê disso. Mas ele falou, a gente com o dinheiro que você está investindo aqui na gente, nesses 30% da compra do capital que você fez, a gente quer investir no marketing das marcas e a gente quer fortalecer e a gente vai acabar vendendo a empresa lá na frente. Então você tem 2 oportunidades. Você fica aqui com a gente, ajuda a gente a fortalecer as marcas, que é o nosso aqui em português, né? Enfeitar a noiva. Sim. E depois a gente vende esse negócio. Ou você pode comprar a empresa agora. São preços diferentes, são estratégias e são momentos diferentes. Voltei para casa, fiz um pouquinho de matemática, a gente começou uma outra fase de negociação e eu fiz uma proposta para compra de 100% do negócio. A SAC é uma empresa americana de defesa. Então eu Deve ser mais difícil, né? A análise que eles fazem de quem compra uma parte do capital ou depois quem compra o controle é completamente diferente. Então, assim, eu precisei passar por um background check que eles fazem, né? Eles analisam a minha pessoa para ver se tem nada que me desabone para eu poder comprar uma empresa americana. E as coisas lá funcionam, né? Os advogados que estavam com a gente falaram assim, José, por mais que você tenha apertado a mão dos acionistas e tenham chegado no valor, não significa que o negócio está fechado, porque isso precisa ter uma aprovação do governo americano, senão você não consegue comprar a companhia. E aí, dizendo de novo que as coisas lá funcionam e funcionam bem, o advogado falou para mim, José, é uma análise de 60 dias. Vai para casa e espera, porque antes disso eu não tenho o que fazer. Infelizmente, a gente tem uma análise errada, né, das coisas que até pelo tempo que demoram aqui no Brasil, eu falei, poxa, se o cara me pediu 60 dias... Vai demorar 1 ano e meio, eu vou para casa e vou esperar, só que como lá as coisas funcionam, cara, no 58º dia, os advogados me ligaram e me deram 100% me deram a aprovação de compra de 100% da companhia. E aí isso acabou acontecendo em dezembro, foi antes, né, a aprovação, mas eu acabei fechando o negócio em dezembro de 2016. E aí eu gosto de contar para todo mundo que de 2017 para frente, de janeiro de 2017 para frente, a gestão é minha. Então eu comprei 100% da companhia. E aí para te contar um pouquinho de SAC, a SAC é composta por 5 marcas. São 3 marcas de fuzil, uma marca de silenciador e uma marca de munição. A gente tem Armalite. Armalite dispensa comentários porque quando você conversa com alguém sobre fuzil, o cara fala, você entende de arma? Putz, não entendo. Mas, cara, você me fala o nome de fuzil. A R15 o cara não erra. E o AR não é Automatic Rifle nem Assault Rifle. AR é a abreviação de Armalite Rifle. Projeto do nosso saudoso Eugene Stoner. Eugene Stoner, exatamente. O Eugene Stoner vendeu a patente, o nome AR-15 lá atrás para Colt. Tanto que hoje as nossas armas chamam-se AR-10. Mas é a mesma estrutura. Tanto que hoje a patente da AR caiu, qualquer um consegue produzir. Mas o histórico, que o nome carrega, é muito forte, diz tudo, né? A empresa que inventou o fuzil AR-15 para o exército americano. Acho que dispensa... Cara, talvez só o Kalashnikov do outro lado. Do outro lado, que os caras estão ali no mesmo nível. Mesmo patamar. Né? No mesmo Depois patamar. Não tem nenhuma outra plataforma tão famosa. A Armalite, o nome fala por si só. A gente tem uma outra marca chamada Surgeon Rifles, que pelo nome, né, de cirurgião em inglês, uma precisão, né? É uma precisão assim, muito grande. É um equipamento super bem reconhecido nos Estados Unidos, justamente pelo que ele entrega. A terceira marca que a gente tem é a Macmillan. Macmillan também veio de uma família, eu conheci os familiares lá, inclusive hoje... Existe a Macmillan Firearms, que é uma holding que participa da holding da SAC, e tem a Macmillan Stocks, que são as coronhas que ainda pertencem à família da Macmillan lá nos Estados Unidos. E
A Macmillan tem algumas características importantes, né? Ela é muito reconhecida nos Estados Unidos pelo mundo da caça, né? Os caçadores gostam muito do Macmillan para as atividades que eles têm lá, da caça nos Estados Unidos. E tem outros 2 pontos importantes que eu gosto de contar. Acho que todo mundo conhece o Chris Kyle, que é o famoso sniper americano. Interpretado pelo Bradley Cooper. É isso aí. E o Chris Kyle usava um Macmillan nas operações que ele ia, que é super bacana, que foi o que tornou a marca conhecida mundialmente. E tem o terceiro e último ponto que eu acho legal contar: as 2 mortes mais longas confirmadas na história, onde a mais longa foi a uma distância de 3.540 metros, foram por 2 soldados canadenses no Afeganistão com armas Macmillan. Então é super legal contar, que acho que fala tudo também sobre o equipamento. 3.800? 3.540. 3.540? 3 quilômetros e meio, se a gente for arredondar. Cara, é muito longe, é outro CEP, né? Às vezes é outra cidade, né? O cara não escuta o tiro. Não. O cara não escuta o tiro. A 4ª marca que a gente tem chama WC, é uma marca de mais de 40 anos no mercado americano, que é supressores, e Nexus, que é munição. Qual é a ideia que o Mark, que é o antigo proprietário, teve lá atrás? Eu quero montar uma estrutura que eles chamam de one-stop shop. Então, se eu for para qualquer departamento de polícia, o cara fala: eu preciso de um fuzil de assalto, eu tenho. Eu preciso de um fuzil de precisão, eu tenho. Eu preciso de um fuzil de precisão para essa distância, eu também tenho. Eu preciso de silenciador para tudo isso, também tenho. E preciso de munição para todos os meus fuzis, eu tenho. Então você acaba comprando tudo de um cara só. A ideia foi muito bacana e ele acabou montando essa estrutura que deu super certo. A gente se cruzou. Tu teve oportunidade, né? A gente se cruzou numa fase da vida onde eles montaram essa estrutura e estavam preparando para vendê-la. Eu estava procurando para comprar, e aí a gente se achou no momento certo. E aí, como é que a gente chega aqui na base Armalite? Como é que a gente vem para Itu? Eu brinco com todo mundo que Itu é o centro do mundo, né? Nasci aqui e daqui eu não quero sair. Então, lá em 2016, quando eu comprei a SAC, o Brasil tinha mais ou menos 3.000 equipamentos, 99% na mão das forças aqui no Brasil. E eu consegui fechar agora de 20 para 21 com mais de 7.000 armas aqui no Brasil já. E aí a minha primeira responsabilidade, né, que eu carrego isso desde o mundo da cerveja, da bebida lá atrás, eu tenho uma responsabilidade sobre os equipamentos que estão aqui. Independente de uma grande quantidade ter sido vendida pelo antigo dono, hoje as marcas são minhas. Eu tenho responsabilidade sobre isso. Então eu falei: como é que eu consigo prestar manutenção para todos esses equipamentos que estão aqui? Em virtude da burocracia que a gente sabe que existe hoje, seja aqui ou seja nos Estados Unidos, lá é bem menor, mas também tem. Se eu tiver que pegar uma arma no Brasil com problema, vamos dizer, botar num case, mandar para os Estados Unidos e voltar, por baixo é 1 ano, em virtude de toda a burocracia que tem. Falei: cara, não faz sentido. Por exemplo, o BOP do Rio de Janeiro é um cliente que carrega as armas da Armalite. Não faz sentido eu ir lá no soldado e falar: me dá aqui teu equipamento, você vai ficar 1 ano sem ele porque eu vou mandar para arrumar. Não faz sentido isso. Então a primeira ideia foi de a gente ter aqui em Itu uma estrutura para eu poder fazer manutenção desses equipamentos que eu tenho no Brasil. Então aqui hoje, de todos os equipamentos que eu tenho aqui, a gente tem uma oficina mecânica preparada, que é uma cópia, num tamanho reduzido sem dúvida, mas do que eu tenho na fábrica lá nos Estados Unidos. Tudo que você precisaria fazer de um equipamento mandado daqui para lá, eu consigo fazer hoje aqui em Itu. Eu tenho essa estrutura para fazer aqui. E aí a ideia acabou crescendo de uma forma, porque assim, vou dar um outro exemplo que aconteceu. O ano passado a gente vendeu 820 fuzis para a PRF. Não faz sentido, por exemplo, eu pegar 820 policiais federais, mandar ele para os Estados Unidos para poder receber o equipamento dele lá. A gente tem 2 barreiras de repente. Primeiro, pode ser que não é todo mundo que vá para lá que consiga falar o inglês. Sim. E segundo, é financeiramente inviável você mandar 800 homens para lá para poder fazer um treinamento de recebimento de equipamento. Então a gente falou: já que a gente tem uma oficina mecânica, vamos fazer uma área de treinamento onde a gente possa fazer esses caras receberem as armas aqui. Então a SAC nos Estados Unidos produz equipamento, a gente vende para a Polícia Federal aqui, os equipamentos estão aqui, eu recebo os policiais aqui em Itu
eles recebem todo o treinamento que precisam, que eu trago um armeiro dos Estados Unidos para cá, e eu tenho um armeiro aqui em Itu, para passar para ele todo o conhecimento que ele precisa dos meus equipamentos, e eles conseguem voltar para os estados onde eles trabalham e replicar o conhecimento para as polícias que estão lá com eles. E aí foi assim que a ideia daqui da base acabou crescendo. O que era para ser uma oficina mecânica foi de uma oficina mecânica para um centro de treinamento. De um centro de treinamento acabou indo para um showroom, porque assim... Tem um showroom aqui? A gente tem. O que eu estou buscando agora, que a gente ainda está conseguindo, né? Está buscando trazer esses equipamentos para cá. Vou dar um outro exemplo simples para você. Quando você quer comprar um carro, você vai numa concessionária, você quer sentar no carro, você fala assim, pô, deixa eu dar uma volta, fazer um test drive, vou dar uma volta no quarteirão e tal. E uma arma é a mesma coisa, a gente conversa bastante aqui, uma arma é uma ferramenta. Se você precisa de uma chave de fenda e eu te der uma chave Phillips, não vai te ajudar. Então assim, qualquer departamento de polícia que eu possa receber aqui, e já aconteceu de a gente ter departamentos que compraram equipamentos errados, porque assim, ele vai lá, acaba seguindo uma licitação aqui no Brasil. Uma assessoria ruim para uma compra, alguma coisa do gênero? Não, assim, pela dificuldade que tem aqui no Brasil de conseguir uma licitação para comprar um equipamento, às vezes um estado consegue, eles acabam seguindo, porque eles podem comprar uma quantidade de equipamentos igual ao que um estado já fez uma licitação. E aí o que acontece? Uma arma, de repente, que você usa, né, independente né, de qualquer coisa, mas assim, de repente uma arma que você usa para entrar numa favela no Rio não é uma arma que você usa para entrar numa caatinga no Nordeste. Às vezes é um equipamento diferente para você portar dentro da viatura. Sim. Às vezes você tem no Nordeste uma viatura que um cara vai dar, uma arma que o cara precisa dar um tiro a uma distância maior, só que é uma arma maior, é uma arma mais comprida, para você entrar com ela mais pesada, para você entrar e sair dentro de uma viatura é mais complicado. Então a ideia é poder aqui dentro da base ter todos os equipamentos que eu produzo lá nos Estados Unidos para mostrar para os departamentos de polícia ou para as forças que precisarem comprar aqui no Brasil. Então a gente quer trazer os responsáveis aqui e eu devolvo a pergunta, eu falo assim, chefe, para que o senhor precisa do equipamento? Ah, eu preciso de um equipamento para facilitar a entrada na caatinga, então é esse equipamento aqui. Ah, eu preciso de um equipamento para entrar numa favela, é esse daqui. Eu preciso de um equipamento para eu poder... Com o cangaço que está dentro agora, né? Que eles entram e tomam conta de uma cidade, assim, eu preciso estar com um sniper a 3 quarteirões de distância para que ele possa ganhar o bandido que está lá na porta do banco. Então, o equipamento que o senhor precisa é esse. Então acabamos tornando isso daqui também num showroom para a gente poder vender os equipamentos que a gente tem lá e demonstrar com mais clareza. E pô, já que a gente tem a oficina, já que a gente tem o showroom, já que a gente tem o centro de treinamento, falou assim, ó, as pessoas que vêm para cá para treinar, eles de repente precisam de um auditório para serem reconhecidos depois que eles são formados. Então a gente tem um auditório aqui para mais de 100 pessoas, para o pessoal que vem se formar aqui poder muito ter uma... Muito bonito, por sinal. A minha formação é de arquiteto, eu falei, caraca, eu nunca imaginei que eu vejo esse espaço legal, aqui no né? Brasil. Porra, é, bem bacana. E aí a gente acabou montando essa estrutura também para poder formar esses caras ali. Outra coisa que a gente falou, e eu tive numa outra formatura uma vez da Polícia Federal, se o cara vem para cá para fazer um treinamento, se o cara tem um lugar para ele fazer a formatura dele, quando ele vai receber esse diploma, né, que é uma batalha, o cara conseguir se formar a polícia, ele recebe a família dele aqui para reconhecer o desafio que ele venceu. Preciso ter um lugar para esse cara sentar com a família dele e almoçar num lugar legal. Então a gente acabou montando a estrutura do restaurante também que está lá em cima agora. Então o que começou com uma ideia pequena foi tomando tamanho, foi tomando vulto e acabou resultando no que a gente tem como base Armalite aqui hoje em Itu. Então a gente tem uma oficina mecânica que eu consigo prestar manutenção de todos os equipamentos. Eu tenho um stand outdoor onde eu posso dar tiro de até 400 metros porque a gente produz fuzil. E fuzil a gente consegue, são tiros de precisão, então a gente consegue dar tiro até de 400 metros lá embaixo. A gente tem aqui em cima 3 salas de aulas super bem montadas, onde 2 delas eu consigo receber 40 pessoas por vez para conhecimento teórico. A gente tem aquela outra sala na frente, que é a sala Armalite, onde a gente tem uma formação new,
onde a gente consegue pegar o pessoal, e foi o que a gente fez com a Polícia Federal, por exemplo. Eles trouxeram os equipamentos, foram lá embaixo, deram alguns tiros, voltaram para a sala da Armalite. Lá com o nosso armeiro eles aprenderam a desmontar, limpar e montar o equipamento. Então a gente tem bancadas de trabalho onde cada uma é uma mini oficina que a gente consegue fazer ali. E a última sala que a gente tem aqui no fundo é a sala que a gente tem um tatame, que acho que é super importante, tanto que a gente tem o Charnesk aqui hoje com a gente dando aula aqui com a gente, que ensina o policial a se proteger no contato físico que muitas vezes acaba acontecendo, né? Então, e aí para terminar, o que a gente tem aqui na base, depois em contato do dia a dia, que eu aprendi muito com o Dr. Rui, que trabalha aqui com a gente, e com o Sansone, eles falaram para mim: José, muito bacana você montar toda essa estrutura para a polícia, e, cara, e o civil? Como é que a gente faz para ajudar o civil? E o civil para a gente é um público tão importante quanto o público institucional, vamos dizer assim, que são as forças. Eu falei, poxa, tem razão, até porque eu não sou polícia, eu não sou exército, eu sou um cara que adoro isso e quero estar cada vez o mais próximo possível que eu consigo desse mundo. Eu falei, cara, vamos montar uma estrutura indoor bem bacana. Então a gente pegou alguns modelos do que a gente viu lá dentro dos Estados Unidos e acabou trazendo para cá. Então a gente acabou montando uma estrutura em forma mais ou menos de um triângulo. Nesse centro do triângulo a gente vai ter uma loja onde você vai poder comprar tudo que vocês produzem? Também a gente vai vender armas e a gente vai vender tudo ligado ao mundo militar. Então, assim, eu sou um cara, de novo, eu como um policial frustrado, então quando eu vou, por exemplo, numa Bass Pro Shop nos Estados Unidos, eu quero comprar doido, né? A bota, a camiseta, o canivete, o boné, tudo, coldre, tudo que eu puder comprar como civil, né? Tentando estar o mais próximo do que a polícia usa, a gente vai ter aqui. A gente tem uma estrutura com 10 raias de tiro, onde o cara vai poder se filiar, o civil pode se filiar aqui com a gente e vir usar essa estrutura. E a gente tem uma outra estrutura que a gente está chamando de uma filiação VIP, que a gente tem 4 raias dedicadas para os sócios VIPs, para os sócios para filiação VIP, onde a gente vai estar oferecendo, conforme disponibilidade aqui que a gente tiver aqui na base. O meu filiado VIP lá pode ligar para cá no final de semana e falar: pessoal, eu sou um filiado VIP, eu estou aí no final de semana, eu só tenho uma pistola, por exemplo, e eu quero dar um tiro de fuzil. Eu te empresto um fuzil, a gente vai disponibilizar, a gente vai ter venda de munição aqui, mas para o filiado VIP eu vou emprestar um fuzil para ele poder vir aqui e atirar dentro da nossa estrutura. Então, com o pouquinho que eu aprendi nos Estados Unidos nesses 4 últimos anos, 5 anos aí que a gente está da compra da SAC, eu estou tentando pegar o que eu tenho de melhor lá fora e trazer para cá para poder oferecer, seja para as polícias aqui no Brasil, para o Exército Brasileiro e para nós CACs que estão procurando uma estrutura cada vez melhor, né? O mundo de armas tem crescido bastante aqui no Brasil. E aí, acho que para terminar um pouquinho da minha história para você, um desafio pessoal que eu tenho é conseguir desmistificar essa cultura que a gente tem aqui no Brasil, que quem anda armado é bandido. Sabe? A gente tinha que conseguir mudar um pouquinho disso. Eu estava contando para o pessoal lá no auditório agora na conversa, eu dou um exemplo bem simples sobre isso, sabe? A gente tem 2 casas, uma tem cachorro, a outra não tem. O bandido vai entrar em uma das casas. Por que ele vai correr o risco de ser mordido pelo cachorro se ele pode entrar numa outra casa que ele não tem resistência nenhuma? Então, assim, se todo mundo tivesse arma em casa, e você ter arma em casa não significa você ter um revolvinho velho guardado embaixo do colchão, sabe? E aí eu defendo muito, assim, você quer ter um equipamento, você tem que estar preparado para usar. Guardadas as proporções, é igual um carro. Você não pode dar um carro da mão de uma pessoa que nunca dirigiu. O cara vai bater o carro, o cara vai se machucar, pode machucar alguém. A arma é a mesma coisa. Você quer ter uma arma em casa? Tenha, mas esteja preparado para usá-la. Então, assim, se todo mundo tivesse uma condição de se proteger, de proteger o teu equipamento, tua casa, a gente acho que estaria muito mais tranquilo hoje. Não, sem dúvida. Poxa, você falou bastante coisa. Eu fiquei não, mas me respondeu bastante coisa. Agora, em relação ao teu espaço aqui, como eu te falei,
irrepreensível, muito bonito, Obrigado. muito legal. Eu nunca achei que eu ia ver algo na América, no Brasil. Mas eu acredito que isso aqui é nível... Quando eu brinquei, a primeira vez que eu pisei aqui, eu falei, olha, esse aqui talvez seja o como é que se diz? É o centro de treinamento o maior e melhor do Brasil, quiçá do sul do mundo, né? Que bom. Obrigado. A impressão que eu tive isso e pelo tudo que eu ouvi aqui, foi, olha, isso é só o começo. Estamos aumentando, estamos crescendo. E aí eu te pergunto, você pretende botar algum hotel de trânsito aqui dentro desse espaço, aqui, alguma coisa para o pessoal curtir? Que primeiro eu falei, cara, eu podia estar trazendo minha mulher e meus filhos aqui. Assim, é um espaço muito legal. A gente está, assim, o que eu estou terminando de montar o indoor lá, que em mais 2, 3 semanas a gente deve estar com o espaço lá em cima pronto, eu estou montando uma estrutura para a família lá em cima. Que, de novo, que nem eu te contei, eu tenho 2 filhas. Então eu quero um dia poder vir para cá com a minha mulher. Se ela quiser atirar comigo ou não, ela fica lá junto comigo dentro da área de tiro. Ou se não, tem uma hora no canto lá que ela pode sentar para assistir uma televisão. Vai ter um videogame para a molecada brincar. E eu tenho um jardim do lado de fora, onde eu já estou buscando as empresas de arma de criança para incentivar a molecada, os nerfs da vida, para a molecada já poder brincar, já para poder incentivar eles a brincarem e mostrar que aquilo ali... Desmistificar, né? Tem que tirar aquilo ali, vai usar com responsabilidade aquilo lá. Então, assim, a ideia é a gente ter uma estrutura familiar aqui. E tu conta com alguns hotéis bacanas, onde as pessoas conseguem vir para cá e acabarem se hospedando por aqui. Mas eu te pergunto, você tem um VIP, você tem um L ponto também, às vezes. Isso verdade. Isso que está parecendo praticamente um resort, né? A Disneylândia do tiro, vamos lá, do mundo. É que assim, eu para te falar a verdade, assim, eu vou errar no tempo correto, tá? Mas eu já tenho pelo menos uns 4, 5 anos que eu... Acho que logo depois que eu comprei a SAC, eu acabei comprando esse terreno aqui. E... tudo demora aqui no Brasil, né? Então, fato. Por todas as licenças que eu tive que esperar para acontecer, tudo, eu estou terminando de construir um sonho que eu comecei há 3, 4 anos atrás e o investimento que eu tenho aqui já é muito alto. Então, e eu estou começando a rodar agora. E para te falar a verdade, assim, eu tenho uma expectativa de que a quantidade de clientes, vamos dizer assim, ou de associados que a gente vai ter aqui é muito grande. Mas eu preciso fazer isso daqui rodar primeiro. É um negócio antes de tudo, né? Eu preciso conseguir vamos dizer assim, dar a primeira rodada, né? Fazer um primeiro ciclo para falar assim, poxa, José, a estrutura ficou bacana, mas faltou isso. Precisamos complementar com aquilo. De repente o hotel, que é uma delas que você acabou de comentar, pode ser que seja verdade. A gente está recebendo gente do Brasil inteiro aqui. Então, de repente, o cara não tem onde ficar. O W2C que a gente fez em outubro, por exemplo, a gente recebeu 500 pessoas por dia aqui. O pessoal não tinha aonde ficar. Itu foi tomado. Itu é uma cidade pequena, mas é o centro do mundo, mas é uma cidade pequena. Pelo do tiro agora, não tem a menor dúvida aqui. Eu brinquei com o prefeito aqui outro dia. Itu é conhecido pela cidade dos exageros, né? Então você vai lá na lápis de Itu, tem um lápis grande, tem o semáforo grande, o orelhão lá na praça da cidade. E eu falei com o prefeito, falei assim, eu quero transformar Itu num polo de segurança. Eu quero ter todas as polícias de Itu, do Brasil aqui em Itu. Eu quero conseguir focar tudo aqui. E até porque quanto mais polícia eu tiver também aqui, mais segura a cidade vai estar. Então, respondendo a tua pergunta, eu quero entender um pouquinho, a hora que isso daqui estiver trabalhando 100%, o que ficou bom, o que sobrou e o que faltou, para daí a gente poder complementar. Uma pergunta que me fizeram, vou perguntar logo para quem entende, né? Como é que faz para visitar a base Armalite? Os curiosos, porque é um troço grandioso, mas que nem todo mundo conhece. E aquela mentalidade que o brasileiro não é armamentista. Mentira, a gente sempre foi e agora está se redescobrindo, né? Saiu do armário, por assim dizer, né? E como é que um civil, assim, ou até uma força de segurança faz para entrar em contato com vocês aqui para conhecer o espaço? Então, a gente, que nem eu te contei, aqui nessa área que a gente está conversando agora, que a gente chama de CT, que é o centro de treinamento, que é a oficina, isso aqui já está pronto, até por isso a gente está fazendo os treinamentos que a gente está fazendo hoje. O restaurante já está aberto e 2, 3 semanas eu devo estar terminando o indoor. Para as polícias, a gente já está fazendo um trabalho direto, a gente está tentando entrar em contato primeiro com
quem tem os nossos equipamentos, já as Armalights, poucas Surgeons e poucas Macmillans aqui no Brasil, mas a gente está entrando em contato com quem já tem esse equipamento, convidando esse pessoal para vir para cá, quando a gente está falando de polícia, porque a estrutura, esse centro de treinamento policial ou institucional, vamos dizer assim, já está pronto. Sim. Eu comecei a fazer um pouco de propaganda, um pouquinho de barulho com relação ao restaurante, porque o restaurante também vai ser aberto ao público, entendeu? Então assim, você não precisa ser um policial, você não precisa ter nada relacionado à arma para você poder vir aqui comer. Então, e eu também tenho a ideia de fazer as duas coisas, né? Eu quero pegar o cara que gosta de comer bem, o cara vem aqui comer, o cara fala, pô, tem um negócio de tiro ali, deixa eu dar uma olhada. Não, isso é genial. Cara. E de repente o cara pega gosto. E o cara que vem aqui para atirar, ele também quer ter um lugar legal para ele comer. De repente, ele pode trazer a família, daí voltando naquela pergunta que você me falou, de repente fala assim, amor, eu vou ali dar uns tiros, senta lá no restaurante com as tuas amigas, vai tomando um negocinho e tal, que daqui a pouco eu venho aqui. Então, assim, a hora que eu tiver com o indoor pronto, que eu vou precisar de mais 2, 3 semanas, a gente vai fazer bastante barulho para poder convidar todo mundo para vir para conhecer a estrutura. Pô, muito legal. Dentro do teu plantel de produtos, de armas e tudo mais, você acabou não falando de arma curta. Vocês tá no teu planejamento para saque? Lá atrás, a Armalight fez uma nem é parceria, ela acabou desenvolvendo internamente uma pistola. Existe uma pistola Armalight onde assim deve ter talvez mais meia dúzia soltas pelo mundo aí. A gente tem algumas lá dentro da fábrica. Mas o mundo de armas é tão grande e assim é gigantesco, né? E assim eu como me propus a fazer uma coisa, eu quero fazer bem feito aquilo que eu comecei. Então, e tem muita coisa para eu fazer com relação a fuzil, seja lá nos Estados Unidos e principalmente aqui no Brasil, que é que nem você falou, é um mercado que está começando a crescer agora. Então, eu quero focar em um item por enquanto, quero terminar o espaço, tudo que eu tenho para fazer ainda com o fuzil. Só que em paralelo, assim, eu não posso ficar sem ter uma pistola ou uma arma curta, como você falou. E até por isso a gente fechou uma parceria com a Glock aqui na base Armalight. Legal. Então a Glock está fornecendo para a gente 60 pistolas. Para todos os cursos que a gente fizer aqui dentro da base Armalight de pistola serão com as armas da Glock. Pô, legal. A Glock é o nosso maior parceiro hoje aqui dentro da base. São dois ícones, né? Nada mais justo, né? Eu acho interessante o aspecto de como você narra, né? Da segurança dos passos que você dá. Pelo menos é tudo que eu percebi aqui. E eu fico feliz de que tem um big player, como são vocês aqui, porque talvez fortaleça, acho que tem muito a fortalecer os direitos que a gente realmente conseguiu aqui no nosso país aí. E bom que quando o empresário do teu porte acredita nisso aqui, a gente fala assim, pô, a gente dorme um pouquinho mais tranquilo. Não, talvez temos como é que diz, um cachorro grande na briga, né, para ajudar a gente a não perder os direitos, né? Porque como qualquer mercado o que faz um esporte, um estilo de vida, coisa, é o dinheiro que rola no meio, né? Sem dúvida. É o que gera, né? Então a gente fica bem feliz em relação a isso daí. Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. Como te falei lá, o mote desse nosso pequeno podcast é sobre liberdade e tudo mais. A gente acredita que a arma, em geral, é um garantidor, né, desse bem maior da gente, que é a liberdade. Liberdade. Eu vou ir entrando como de praxe aqui. Eu vou te perguntar algumas perguntas aqui. Como você enxerga o aumento da procura, o aumento da população civil armada? E o que você acha que se dá esse fenômeno? Eu acho que assim, eu ia até falar em cima da última colocação que você fez com relação aos Estados Unidos, tudo é assim. Eu já aprendi bastante isso no mundo da cerveja lá atrás. A gente tem que parar para algumas coisas, parar de tentar reinventar a roda, sabe? Cara, olha para uma estrutura que funciona, olha para uma economia que funciona e olha para um mundo como o americano, por exemplo, onde todo mundo anda armado. Eu pego o Phoenix como exemplo. A cada 10 carros, 7 tem uma arma de fogo dentro. Não sabia disso. Então assim, você não vê ninguém... Tem briga de trânsito? Tem. Um xinga o outro na janela e vai embora para casa. A arma não é para eu apontar para você porque você me fechou no trânsito. Não. Ou porque... Então assim, eu acho que
A gente está começando a olhar para fora, a gente está começando a olhar para as empresas, para os países, para as economias de sucesso, e a gente tem que fazer igual aqui. Para de tentar reinventar a roda. E aquela história de que todo mundo fala que quem anda armado é bandido ou que quem está armado traz violência, por que nos Estados Unidos é diferente? Em inúmeros outros países, né? Não precisa nem por só que usar... no restante é diferente? Eu falo dos Estados Unidos porque é o país onde a SAC, a Strategic Army Corps, está. Mas assim, por que funciona? Por que funcionaria lá e não funcionaria aqui? Então acho que o povo brasileiro está tão cansado de a gente, desculpa o português, a gente toma tanta porrada e não funciona, cara, não vai pra frente. E de novo, tentando ser apolítico, vamos dizer. É difícil, mas hoje a gente tem um cara aí que tá mostrando que funciona. Que dá, entendeu? Né? Que dá pra fazer, entendeu? Então, cara, vamos pra cima, vamos brigar. Então a gente tá vendo os exemplos que a gente tem de fora, o brasileiro tá olhando o que funciona lá e fala, pô, se funciona pro americano eu também quero fazer, também quero ter. Tem um pouco de brio também, da gente ter um pouco de orgulho e não ficar diminuindo nós como brasileiros, como povo. Não, que eu canso de ouvir assim, não, o brasileiro não tem cabeça para isso. Eu falei, cara, para de se denegrir, cara, não se diminua. Tá errado. Eu fico muito bravo com os amigos que eu converso, por exemplo. Eu não vou falar o que veio na cabeça, mas assim, o cara quando fica tá à vontade, lá... que é casa da liberdade. Mas eu não preciso, não posso te falar algumas besteiras, mas assim, eu falo com os meus amigos, o cara fala, cara, por que quando você vai nos Estados Unidos, você anda dentro de limite de velocidade que tá lá na pista? Por que tem uma placa de para e você para? Independente de estar vindo ninguém, você para naquela placa. Ou se está alguém atravessando, você para pra... Ah, não, é porque lá eu sou multado, lá eu posso tomar uma bronca, lá a polícia me para. Falei, cara, não é só isso, cara. As pessoas lá têm educação. Tem que ser de dentro da gente. Por que você não faz aqui, cara? Aqui é a sua casa. Aqui o teu filho um dia vai atravessar a rua e vai ter um cara que não vai parar e pode atropelar ele. Você acha que tá certo isso, cara? Meu, se você tem um exemplo lá de fora e você respeita lá, por que você não respeita na tua casa? Poxa, na tua casa. Então, e não é difícil, cara. Se eu estivesse pedindo para você fazer um negócio que, né, te prejudicaria de alguma forma, não, cara, funciona. Então, assim, o brasileiro é capaz. O brasileiro é um povo ferrado, cara. Um povo ferrado no sentido de muito bom. Bom, né? Cara, de porradeiro, então, assim, que vai pra frente. Topa tudo, cara. Topa qualquer coisa. Vamos para cima, cara. Depende só da gente para fazer isso aqui funcionar melhor. É aquela frase, né, meio piegas, né, do gigante adormecido, né? Mas vamos levantar, né? Vamos acreditar na gente, né? Não precisa ser vira-lata. É isso aí, sem dúvida. Deixa eu perguntar outra coisa para você. Quais os conselhos você daria para o cidadão que pretende de maneira legal se armar, independente da finalidade, sendo ela legal? Cara, vai e de novo, tá? Deixa a base fora disso. Mas vá num lugar que você tenha uma estrutura que você possa ver o que é uma arma. O que significa você andar armado? Quais são as consequências que a gente conversa bastante aqui? O que acontece se eu der um tiro? Seja para dar um tiro de advertência, se é que existe tiro de advertência, que na minha opinião não existe. Então assim, o que significa eu andar armado? Se eu der um tiro em alguém, se alguém atirar em mim, né? Pensando na tua defesa pessoal, não no esporte, que o tiro também acaba sendo um esporte. Sim. Se interaja um pouco mais do que está acontecendo, entendeu? Tenta entender o que isso significa. Porque também tem gente que de repente o cara vai vir aqui, o cara fala, eu assisti, né, sei lá, o Sniper Americano ou qualquer outro filme do James Bond e acho legal o cara andar armado, o cara vem aqui, dá 2, 6 tiros e fala, putz, não é pra mim. Eu achei que fosse um negócio que era legal, tal, mas a hora que eu atirei eu não gostei. E tem o cara que vai vir aqui que nunca teve interesse, e a hora que o cara chegar e falar, nossa, que louco, cara, quero dar tiro pra caramba, eu gostei, é um desafio, porque queira ou não... É difícil, né, cara? É um desafio, fácil, cara, né? você tem que falar. E é legal quando você senta, às vezes você sai para atirar, o cara do teu lado coloca um dentro do outro e você não acerta. Você fala, não é possível, cara, se ele faz eu também não consegui fazer. Então assim, procura entender esse mundo, até porque é um negócio novo aqui no Brasil, que foi, vamos dizer assim, discriminado nos últimos 20 anos, falando que não, ninguém pode andar armado, é errado ter arma, devolva a tua arma. Tenta entender o que significa isso, o que eu posso fazer armado e principalmente quais são as responsabilidades que eu tenho de portar uma arma. E acho muito legal, acho que o pessoal vai se surpreender. Isso é importante mesmo.
Agora vem uma pergunta que eu geralmente deixo mais pro final, mas que eu acho que que tem muito a ver com todo esse meio e com a vida. E ela parece ser fácil, mas pelo que eu vi todo mundo que eu perguntei, nunca é tão fácil de responder. O que é liberdade para você? Quanto vale? Até onde você se sente disposto a ir para preservá-la? Acho que liberdade não tem preço. Liberdade é o direito de eu fazer o que eu acho que é correto. Os exemplos que eu vejo, os modelos que eu tenho, né, como a gente fala, uma criança tem os pais, né, como modelo, e no caso de um executivo, a gente consegue ver as melhores economias, as melhores gestões mundiais. Então a liberdade é de eu poder fazer aquilo igual para trazer o melhor para dentro do meu país, isso não tem preço. E até onde eu iria até o fim. Eu iria até onde precisasse para buscar. As últimas consequências para não ser... E é o que eu estou fazendo, sabe? Assim, eu estou me dedicando mundos e fundos para conseguir mostrar o que significa portal, ter uma arma. Eu tenho de novo, né? Pode ser em qualquer lugar do mundo. Outro país que eu admiro muito é a Alemanha, até pelo mundo da cerveja, que a gente esteve sempre muito próximo, que as coisas funcionam. É impressionante porque tudo lá funciona. Então, seja a Alemanha ou seja os Estados Unidos, são os países que eu... São as principais referências. Referências, que é onde eu me baseio e falo, cara, se os caras fazem lá, a gente tem que conseguir fazer aqui. Então, estou me dedicando e tem bastante amigos que me falam, porra, Zé, você tá maluco, cara, gastar tudo que você gastou na base, investir tudo isso daí, compra um barco e vai passear de final de semana, tá? Eu falei, não é esse modelo que eu quero dar esse exemplo que eu quero dar para as minhas filhas, entendeu? E para qualquer criança, meus sobrinhos e a turma que olham para mim como referência hoje, cara. Eu quero pegar o que tem de melhor lá no mundo, moldar e trazer para cá e a gente consegue fazer melhor. Acho essa parte que você toca e tudo interessante, a sua vontade de trazer isso tudo, obviamente é um negócio que você ama. Como você falou, né? Ou policial frustrado, ou militar frustrado, mas antes de tudo um executivo. E eu fico feliz de ter a oportunidade da gente de estar sentado aqui na tua frente e ver que uma vez eu vi lá atrás, teve uma época no nosso país, uns 15, 20 anos atrás, que os empresários, que as crianças olhavam assim, assim, não, eu queria, muito tempo atrás, eu queria ser jogador de futebol. Aí teve uma época que eu falei assim, não, eu queria ser aquele empresário, pô, dá para chegar lá, dá para chegar lá. Eu acho de suma importância que pessoas como você, que tem uma bandeira clara num negócio que, infelizmente, foi muito mal visto, mas que a gente sabe que não é desse jeito, né? E que pega essa bandeira e fica no centro do mundo, e tu, né? E tu. e serve como uma ponta de lança para todo mundo chegar e ver assim, nossa, olha só, aquele cara tá fazendo, aquele cara tá levando, dá para fazer diferente, dá para ser melhor. Você sabe que eu gosto de contar um pouquinho da história lá da onde a gente começou. O meu pai e o meu tio, né, e minhas tias naquela época, não tinham roupa para pôr. Assim, o meu avô comprava saco de açúcar para fazer refrigerante, minha avó cortava esse saco de açúcar para pôr roupa para eles, porque eles não tinham condição de estudar e não tinham roupa para colocar. Então, assim, a gente batalhou bastante para chegar aqui onde a gente chegou. Então, são gerações, 3, né, pelo menos. E meu pai está aqui, estava com ele agora há pouco, graças a Deus meu pai está aí junto com a gente e serve de modelo para isso que a gente está fazendo hoje. Então, cara, dá para fazer, sabe? Quando a gente estava lá na fábrica, 100% do que a gente ganhou, a gente reinvestiu no negócio. Então a gente recebeu muita gente importante lá na fábrica, na Skin. Nunca me faltou nada. Eu sempre tive uma vida boa, eu sempre fui numa escola legal, eu sempre tive uma roupa boa, mas ninguém nunca teve muito dinheiro nas nossas pessoas físicas, porque tudo que a gente tinha era reinvestido. Só que todo mundo que eu recebia lá na fábrica falou, nossa, cara, aquele cara tem um carro importado. Aquele cara tem uma Ferrari. E a gente moleque, né? Sempre gostei de carro. Então eu falava assim, putz,
né? Na época que uma Ferrari custava R$1 milhão, lá atrás, na nossa época de moleque, a gente investia na fábrica alguns milhões para comprar fábrica, para construir máquina, falou, nossa, dava para comprar tantas Ferraris se eu tivesse pegando esse dinheiro, né? Pô, será que um dia eu consigo chegar lá, tal? E dá para fazer, cara. A gente consegue. Então isso que você falou, olha para o melhor modelo que você tem lá em cima. Eu não sei se existe, mas eu acabo falando. Eu tinha uma inveja branca das pessoas que falavam, putz, um dia eu quero ser que nem aquele cara. Mas é bom. Um dia eu quero ter um carro que nem o dele. Um dia, pô, aquele cara tem um helicóptero, aquele cara tem um barco, aquele cara tem um escritório lindo, aquele cara tem uma secretária para ele, aquele cara viaja no avião dele, ou então viaja num avião de primeira classe e viaja pelo mundo inteiro. Aquele cara tem X empregados. A gente lá na Skin teve 10 mil funcionários, cara. Então aquilo era um mundo, gente, cara. Né? E era tão legal, porque assim, a gente conseguia conquistar um desafio gigantesco. E de novo, cara, olha sempre para cima. Né? A gente brigando, cara, trabalhando, a gente consegue chegar lá. Mas do jeito que você falou, assim, eu vi que existia, apesar da inveja branca e tudo mais, existia um sacrifício pessoal, né? Porque era possível. Mas isso é uma coisa até que você falou, assim, meu pai até costumava falar comigo, perguntava para ele assim, pai, o senhor pode ter uma Ferrari? Eu falei assim, posso, filho. Mas eu não vou investir. Eu prefiro saber que eu posso ter, mas investir num sonho maior, numa coisa legal. E é legal ver isso daí, que é um comportamento, como é que eu posso dizer, que em pessoas que vão mais longe, que pensam mais longe, consegue. E o legal que você contou da história lá atrás é que não é necessariamente herança, uma coisa muito antiga, não, foi construído. Foi construído com muito suor e sacrifício, né? E que é possível, né? Sem então, se você às vezes está numa situação difícil na sua vida e tudo mais, olha o exemplo aqui, poxa, é um exemplo. E mais, às vezes você também que está numa situação correlata, se você não mantiver essa mentalidade, você pode botar tudo a perder, né? Sem dúvida. Olha para cima, pega um modelo, pega uma referência que deu certo e se molda e vai atrás. Vai atrás, né? Vai atrás do seu sonho, né? É isso aí. Deixa eu perguntar mais, acho talvez seja a última, né? Até onde você acha que é papel do Estado garantir a sua segurança individual e até que ponto sua própria responsabilidade de resguardar a sua família? E como o seu trabalho, no seu caso, que funciona, entra na ajuda dessa equação? Então, vamos lá. É uma pergunta bem delicada, né? Eu tive um contato quando eu estava comprando a SAC lá nos Estados Unidos com alguns policiais que a gente tem amizade, até que estão próximos da gente lá. Quando eu tive lá comprando a fábrica, eles me olharam e falaram assim, José, você tem uma arma aqui nos Estados Unidos? Eu falei, não. Eu tenho uma arma no Brasil, eu sou um CAC, eu tenho meus equipamentos lá, mas aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos eu não tenho nenhuma arma. Aqui em Phoenix, o estado do Arizona lhe dá o direito de portar uma arma. Compre uma arma. Se você ligar para a polícia, em 5 minutos, se você discar o 911 aqui nos Estados Unidos, em 5 minutos a polícia chega na tua casa. Os primeiros 5 minutos são sua responsabilidade. Então assim, você é responsável pela tua proteção, pela proteção da sua família e pela proteção do seu patrimônio. Então acho que assim, o Estado vai me oferecer segurança? Vai. Independente de todas as dificuldades que a gente tem aqui no Brasil, a gente sabe o que a polícia sofre, a gente sabe todas as deficiências que a polícia tem. Se você ligar para a polícia vai vir. Só que assim, quanto tempo a polícia vai demorar para chegar? Não vai ser só 5 minutos. E 5 minutos a gente sabe que é uma eternidade, não um round de MMA, né? Principalmente aqui no Brasil, entendeu? E aí, de novo, cara, um dia você tá lá na tua casa, com a tua esposa, com os teus filhos, se Deus o livre acontecer alguma coisa, o que você faz? Você senta e fica esperando a polícia? Entendeu? Então, assim, é responsabilidade do Estado? Sem dúvida. Mas de uma forma muito mais ampla, gerar a segurança como um todo. A segurança individual acho que cabe a cada um. Entendeu? Então, eu não como uma empresa de armas, porque acaba soando um pouco comercial e eu não quero fazer isso, até porque se eu não tivesse, eu teria o mesmo discurso, que é o que eu tenho desde sempre, porque sempre gostei de armas, sempre tive arma e sempre, né? E pode até ser, de repente,
Não exatamente num carregando uma arma, portando uma arma ou podendo ter uma arma em casa. Aprenda a se defender. Você é responsável você é responsável pela tua segurança, pela segurança da tua família, pela segurança do teu patrimônio. Então aprenda a se defender, entendeu? Eu acho que a gente aprendia desde moleque lá embaixo, né, lá atrás, assim, pô, seja homem, sabe? Homem com No H maiúsculo. No sentido amplo, né? Nada com o que dizem hoje. Nada né? sexual, pelo contrário, cara, mas tenha Seja viril, postura, né? cara. E de novo, cara, deixando qualquer coisa de lado, proteja a tua família, entendeu? Gere confiança, seja para os teus filhos, para o teu pai que está mais velho hoje, que ele se sente seguro com você do lado dele, porque sabe, se para qualquer coisa, e não por causa de uma violência na rua ou qualquer coisa, para qualquer coisa que você Qualquer coisa que mesmo, ele precise, né? qualquer coisa de verdade, que ele vai olhar e falar assim, pô, o Zé tá aqui, então agora eu tô tranquilo, entendeu? Ou qualquer um, entendeu? Pô, meu filho tá aqui, minha filha tá aqui, porque você não precisa ser homem, cara, não é homem no sentido masculino, de novo, do sexual falando, cara, tem tanta mulher presença, aí, cara, né? que tem que banca qualquer um, sabe? Vai lá e se posta então, cara, ofereça segurança, seja uma pessoa firme, acho que é super importante. Ô Zé, eu queria ter mais coisas para perguntar. Eu confesso que eu não sabia se a gente ia conseguir conversar. Mas, cara, pô, de verdade, um prazer enorme te conhecer, ter você aqui no nosso pequeno projeto. Pô, vou continuar torcendo, nem invejinha branca mesmo, Obrigado. porque é um sonho que você carrega essa bandeira. Não acredito não só por você, não sei se você para e pensa nisso, na verdade, a responsabilidade que o teu sonho traz, né? Em criar o que você criou aqui e o tanto de gente que conta conta e agradece, né? O que você está montando aqui. Conta sempre com a gente, cara. O que eu estou fazendo é um pedacinho do que dá para ser feito, sabe? Um pedacinho pequenininho, mas um pouco do que eu te falei. Depende só da gente. Se alguém não der o primeiro passo, se alguém não tentar abrir a primeira porta, se alguém não começar, a gente vai ficar sentado olhando, os outros fazem e a gente fica se vitimizando. E tá errado, cara. Vamos para cima. Vamos para cima. Responsabilidade é um dos nossos motes também. Então, responsabilidade, disciplina para manter o sonho e liberdade, né? Como diria, acho que um ditado que o próprio Dave Chappelle falou em relação à primeira e a segunda emenda americana, né? Ele fala assim, a primeira emenda americana, né, me dá a liberdade de falar e pensar o que eu quero. E a segunda garante ela, né? É isso aí. É isso aí. Depende só da gente. Vamos com tudo, vamos para cima. E que essa seja a primeira de várias conversas que a gente ainda vai ter. Olha, se depender de mim, eu tô aqui sempre. Tamo junto, vamos lá. Meu irmão, obrigado. Obrigado, valeu. Obrigadão. Valeu.